se vocês pudessem eliminar só uma taxa, um imposto, qual é que iriam escolher? O IMI é o mais estúpido que existe. O IMI é um imposto que eu pago por ter uma coisa. Não faz sentido. É porque eu já pago impostos por comprar uma coisa, pago impostos por vender uma coisa, pago impostos por emprestar uma coisa e depois, no caso do IMI, eu pago impostos por ter uma coisa. Mas olha, Não sei se o imposto de circulação não é mais estúpido ainda. Sim. mas sabes que Já segundo pagaste consta, imposto e agora pagas imposto para circular. Sim. Qual a relação- coisa que tu pagaste imposto? Mas aí consigo achar que é mais ridículo o IMI, porque tu no imposto de circulação tu estás a usar estradas, ou seja, que tem que ter manutenção. Mas olha, em a tua relação ao casa IMI és tu que pagas a tua manutenção, não é? Verdade? em relação ao IMI há um dado que é, na Europa, a maior parte dos países paga IMIs mais altos do que nós e IMTs mais baixos. E isto gera aqui um conflito que é o quê? Nós estamos a pagar pouco para manter os imóveis, certo? O IMI é baixo, de acordo com a média europeia, e estamos a pagar muito pelas transações de imóveis. E isto favorece que fiquem mais prédios devolutos, porque de repente tu teres um prédio devoluto em Lisboa, por estar devoluto o IMI é mais baixo, e então faz com que haja menos transações e com que haja menos construção, tudo isto. Portanto, eu entendo que o IMI seja um imposto estúpido, para mim há uma série de impostos estúpidos, mas a verdade é que se calhar até fazia sentido o IMI subir e o IMT descer, na mesma proporção, vais buscar a mesma receita. Só por isto, porque fazes com que, com que a coisa mexa mas mais. isso ok, eu percebo o que estás a dizer, mas pensa, Isto é um dado- mas pensa no geral. Não, em É todos os estúpido, tu portugueses. pagaste uma coisa que é tua, é estúpido. Não, eu sei que sim, mas a cena é o que estás a dizer Não, mas eu é percebo baixares o argumento, é uma IMT e questão de subires o equilíbrio. IMI, mas repara, se sobes o IMI, a maior parte dos portugueses não anda a transitar imóveis. Quem estás a perceber, ou seja, quem faz negócios são tens pessoas um que fazem imposto negócios. ainda mais estúpido que o IMI, que é o IMI. Tu tens noção quanto é que é o IMI? Isso é o IMI da Apple. Não, IMI. o IMI é o IMI da Mariana Mortágua. O IMI é o excedente do IMI que vocês sabem isto certamente, que a Mariana Mortágua a dada altura disse temos que parar de ter vergonha de ir buscar dinheiro onde ele existe, e então criou o excedente do IMI, que é o chamado imposto de Mortágua, que são as casas superiores, acho que é 600 mil euros, pagam este IMI. Eu vou-te dar não tenho a certeza É da absoluta Apple, é dos mais números, caro, é da Apple. mas eu acho que uma casa custa 3 milhões de euros, salvo erro, o IMI depois oscila de acordo com os conceitos, tenho ideia, mas acho que paga ali à volta dos 10 ou 11 mil euros. 0,3 e 0,6. 0,6, será? Eu tenho ideia que Sei é. que o mínimo é 0,3. Pronto, uma casa de 3 milhões, eu tenho ideia que este número há concelhos, há distritos onde é 9 mil euros, há outros onde é 12 mil euros. O IMI são 50 mil euros para uma casa de 3 milhões. Agora imagina, compras uma casa de 3 milhões, tu não compras, eu não compro, não tenho dinheiro. Mas estamos a falar já 1, tal, não é? 1,2. Acho que é 1,5. 1,5 já? Vai até 1,5, acho 3 eu. milhões, sim. Quase 1,5. É quase 1,5. Agora imagina um gajo que tenha um património de 30 milhões. Imagina alguém que tem um património imobiliário de 30 milhões parado. Só pagar IMIs, pela lógica, vai pagar meio milhão por ano. Significa que em 60 anos o património dele foi com os porcos só em IMI. De oferecer uma casa de 3 milhões ao Estado, no caso. Exato. É. Só com o imposto Olha, de Mortágua. nem conhecia esse imposto. Epá, Assim, Imposto de Mortágua. o imposto de Mortágua, mas é uma estúpida. Eu nunca o paguei, felizmente sou pobre. é ela que é estúpida ou o imposto? Opá, Ou os dois? eu não concordo com 90% do que a Mariana Mortágua diz. Olha, 90 é bem bom. Digo uma coisa, mas isto é um tema interessante. Conheço-lhe a capacidade, sobretudo nas comissões de inquérito, de Ser chato, não é? Tem que haver Não, alguém eu por acaso, é assim, eu estou a brincar, logicamente, Mariana, se estiveres a ver isto, amo-te. Eu também. Não, mas não me revejo nas políticas de esquerda. O que eu gosto, a única coisa que eu consigo gostar na esquerda é eles lutarem pelo apoio à cultura. É a única coisa que eu a única, não será a única logicamente, mas a que eu digo, pá, é importante os gajos fazerem isto. Eles batem muito nessa tecla e é uma tecla importante. Eu sou um gajo que vai aos dois extremos. Eu maioritariamente inclino-me para a direita, mas há certas coisas. Eu acho que o sistema de IRS, de redistribuição de riqueza, é importante. Tu tens que ter, se quiseres ser um país humanitário, tens que ter cuidado pelos mais pobres e tem que haver uma forma dos mais ricos suportarem isso. Agora, da forma que está, é que é Mas não pode ser, tanto é que naquele monólogo inicial que eu tive, eu não sei se vocês concordam com isso, que para mim é o que faz mais sentido, não é? Repara, se uma pessoa ganha 100 mil, não é? Certo, eu percebo onde é que tem que queres pagar, chegar. vou dizer um número estúpido, 10%, não é? São 10 mil que tem que pagar ao final do ano. E o gajo que ganha ganha 1.000, $1 milhão paga 100 mil euros. vai pagar 1.000 logo.
Portanto, já está a pagar mais. Já está a pagar Porquê mais. que tem que pagar mais, E mais ainda. ou seja, mais percentagem do que o outro, quando em escala já está a pagar as 10 vezes mais, não é? E tu nem precisas de ganhar grandes quantidades neste momento. Esse é que é o grande problema. Mas porquê que não é, Mas como eu disse, desculpa Gonçalo, Sim, sim, porquê sim, que não é termina. ao contrário? Porquê que não é? Porquê que Porque nós a segurança incentivo as pessoas é, olha, ganhas mais dinheiro, então vais pagar menos percentagem, porque vais estar sempre a pagar mais do que as pessoas que pagam menos por ganharem pouco, não é? Isso incentiva as pessoas a fazerem negócio, incentiva as pessoas a Taxa quererem única, ganhar mais certo. dinheiro. Agora, uma pessoa que se esforce, porque nem toda a gente, e nós sabemos isto, nem toda a gente é rica com papás ricos, não é? Há pessoas que se esforçam, felizmente, para terem o que têm e para conseguirem Mas é muito difícil enriquecer sem papá rico. Mas é isso, E é essa a muito questão. difícil. Esse é que é o Essa grande a questão. problema. Nós temos um problema cultural em Portugal. O e elevador antes- social. Completamente. E civilizacional quase. Mas eu antes de eu ir aí, nós temos, nem precisamos de ir aos 10 mil, aos 20 mil euros. Uma pessoa que ganha 800 euros brutos em Portugal vai ganhar menos do que quem ganha o salário mínimo, que são 765, porque depois já faz as contribuições e etc, que depois já cedem. Não, mas depois ou quando for o impedem. acerto do IRS recebe, tem a Mas receber. em termos práticos, naquele Mas tem que estar à Naquele espera um momento, ano para Tem que isso estar à acontecer. espera 12 E meses como é para que pagam os receber, iogurtes? não é? Eu não sei se isso não tem que ver, É que tu isso- deves saber isso, com a retenção na fonte, pode reter mais ou menos, não é? Mas depois é em uma termos tabela. práticos, E é obrigatório seguir a tabela. Hã? Portanto, Obrigatoríssimo. em termos Tens práticos, hipótese. o que acontece E no é- caso e é é o que quem patrão ganha que paga, 800 não é? vai acabar por Chega ganhar e é o menos quem patrão ganha o que salário Sim, mínimo. sim, isso acontece. Há várias empresas que querem aumentar o ordenado e a Não, eu pessoa tenho diz, esse para lá, problema- eu não vou querer que me aumentes o ordenado, então Depois para a que se vou contribuição ganhar é menos? superior. Portanto, nós não temos em Portugal uma questão de incentivo à acumulação da riqueza. Eu recordo-me, eu já não sei se foi Mas o- e é lógico porquê, não é? Mas Porque, há uma porque o condenação- PS não lhes interessa que as pessoas acumulem riqueza. Eles querem manter o povo refém deles, não é? Que é para depois ir Opa, aos não, velhinhos então e dizer, porque olha, tem estamos lá necessidade- 125 euros, mas depois vai buscar 200 ao bolso de trás, Não, não e é? esses E é isto que 125 acontece euros- há 40 anos. E esses 125 euros vão deixar de valer 125 euros, porque nós recebemos aquilo em outubro do ano passado, num dos maiores períodos inflacionários que tivemos na história. Aqueles 125 euros em outubro estão dentro de um determinado regime fiscal, de um determinado regime inflacionário. Se no mês a seguir existir uma inflação de 10%, que não estava longe do que aconteceu na realidade, significa que aqueles 125 euros nos termos reais valem menos de 10% de riqueza real do que valia o mês passado. Portanto, vamos imaginar que em novembro do ano passado a inflação foi 10%, que nem sequer andou assim tão longe disso, os valores eram altos. O que significa que aquilo perdeu 12,5 euros de valor. Portanto, se eu gastar os 125 euros que o Costa me deu em outubro do ano passado, em novembro, só tenho 112,5 euros. Não foram 10%, mas se forem 7%, estás a perder Certo. não sei Olha, quantos euros em há termos outro reais. caso parecido com isso, que são, há um benefício fiscal que as empresas têm, que é caso invistam os lucros nos fundos de investigação e desenvolvimento. É verdade. As empresas que investam os lucros nos fundos de investigação e desenvolvimento têm um benefício, salvo erro, de 82,5%. É 82,5% ou é 87,5%? Sobram 12,5%. Então é 87,5%. Ou seja, imaginemos uma empresa que teve 1 milhão de lucro e investe um lucro nos fundos de investigação e desenvolvimento, só pode tirar o dinheiro desse fundo ao final de 5 anos, portanto, e mete 1 milhão naquele fundo, vai pagar mais 125 mil euros, Certo. porque esse tem que os pagar, Certo. e ao final dos 5 anos vai lá buscar esse milhão. Agora, resta saber se o fundo se Neste caso, desceu. esses 875 mil. E ainda Não, há distribuições, ainda há distribuições também. Pode haver distribuições, o fundo pode distribuir. Normalmente, O fundo depois pode, exatamente. A partir do terceiro, quarto ano pode haver distribuição de dividendos e coisas assim. Que retomam. Que retornam- Dividendos? Sim. Certo. Agora, a questão é, isso passou-me pelas mãos, Certo. fui investigar estes fundos e o que é que eu me apercebi? Naqueles fundos havia uns quantos nomes conhecidos, Força, continua com uns quantos nomes conhecidos e depois existiam outro tipo de nomes conhecidos que eram famílias poderosíssimas que estavam metidas ali nos fundos para darem robustez ao fundo. Ou seja, a sensação que dá é que existem meia dúzia de pessoas poderosas, mas sem poder, sem poder económico, que permitem que aqueles fundos existam e depois associam-se então à malta carregada de guita que é para dar robustez àquilo. As empresas investem lá o dinheiro porque sentem que vão ter um benefício fiscal brutal. Depois, no final de 5 anos, não sei se o dinheiro vai lá estar, se não, se o fundo foi com o charco ou ao não, fundo, se o fundo foi ao fundo. Tens alguns fundos bons, por acaso. É? Eu conheço um. Essa é a tua área, então. Então vamos falar sobre isso, ainda vamos a tempo, que ainda falta um bocado até ao fim do ano. Ok, então, portanto, tu eliminavas o IMI, tu eliminavas o IUC, não era? E Eu qual é que tu eliminava a eliminavas? Mariana Mortágua e o AIMI. Que não o pago, nunca o Não, paguei, é isso que mas eu ia dizer, é... o gajo estava a dizer que não entendia, não sei o quê, mas para quem é que eliminavas esse? Ok, está bem, ok. Olha, mas pronto, é assim, a verdade é que nós sabemos que o papel das taxas e dos impostos é importantíssimo, não é? Sem dúvida. Agora, aquilo que nós temos que perceber é que como é que é possível nós estarmos com um sistema financeiro
tão pesado, não é? Que como é que se tira partido disto? Porque não é o que se tem visto, não é? Ou seja, nós temos, isto é tão pesado para as pessoas e mesmo assim, ou seja, nós, fazendo uma analogia, nós estamos num barco a afundar, nós continuamos a tirar água, Claro. mas o barco não para de afundar. Então vamos imaginar qual é que é a estratégia, qual é que tem sido a estratégia do PS, isso cá do PSD também, mas agora a estratégia do PS tem sido tirar, sei lá, 4.000 euros a alguém, não é? E depois dar 1.000 a 4 pessoas e ganhar os votos. É verdade. Mas é mesmo. Sim, isso, agora fala-se Não é? muito dessa conta. Não, Mas é verdade, não é? Se olharmos para o número de trabalhadores, por exemplo, que estão a trabalhar na função pública e o termo do seu aumento nos últimos 8 anos, a administração pública aumentou o seu número de trabalhadores em 200 mil lugares. E agora, e os serviços estão melhores? Não. Estão piores do que nunca. Nós temos mais escassez, mais trabalham filas de menos horas espera agora. e temos cada vez mais trabalhadores dentro dessa área de função pública. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a acontecer bem. Cada vez é tudo mais burocrático. As câmaras agora funcionam, há câmaras que funcionam com papel, há câmaras que funcionam no digital, há câmaras que funcionam nos dois, porque ainda não fizeram a transição. Acho que existe uma incompetência brutal na gestão destes organismos e lá está, e nós pagamos impostos e não temos um serviço de retorno. Porque se eu pagasse impostos e tivesse o hospital aberto quando eu quisesse, as urgências, tudo, eu ia ser comunista, que se lixe, não concordo com aquela merda, mas se tiver um serviço de retorno, tenho boas autoestradas por causa de tempos, tenho saúde, tenho ensino, que se lixe, bora, vamos Vou ser... só dar aqui uma curiosidade. Até a União Soviética, nos seus primórdios, no pós-revolução bolchevique, eles até solicitaram um bocadinho de iniciativa privada porque já estavam com alguma fome. Portanto, eles até permitiram a iniciativa privada para empresas até 15 trabalhadores. Mas Curiosamente. imagina, Portugal não aprende, não é? Porque imagina, nós estivemos no topo do mundo quando tínhamos os descobrimentos, não é? Quando estávamos nos descobrimentos. Desde a Estávamos no topo, Constituição tem sido sempre a descer. quase, não é? Nós éramos um investimento direto estrangeiro. Estás a ver? Calma, o que é que a Holanda fez? A Holanda ultrapassou-nos como? A Holanda é que inventou o capitalismo, não é? E foi muito mais tarde do que nós. Foi só século XVII, século XVIII. Muito mais tarde. O que é que ela faz? Pega no modelo português e entrega aquilo aos Mas privados. olha que a Catarina Martins E tentou cria a fazer... primeira bolsa. Não é? Aí E a está. partir daí nunca mais vimos a Holanda até hoje. Yeah. A Catarina Martins tentou igualar-nos à Holanda a tentar legalizar a cannabis. Já Não foi foi mal, aprovado, só mas aí, ela não foi tentou mal. que nós Só aí. fôssemos. Só aí. Não foi a Só Catarina aí. Martins, foi você ainda. Eu só me lembro de uma imagem da Catarina Martins numa escola secundária com uma t-shirt a dizer legalize cannabis. Achei aquela merda. Aliás, quem é da minha geração e diz que votou no BE por causa da economia, só uma vez votou BE não foi por causa da economia. Claro que não. Mas olha, nós já falamos de impostos que são ridículos, mas há algum imposto que vocês digam, não, este imposto realmente faz mesmo sentido. Pá, se quiseres ir não sei se É na engraçado que não há uma resposta imediata. Eu vou-te explicar porquê. Porque o imposto em si, eu sei que isto é polémico dizer, mas de um ponto de vista ético e filosófico, o imposto é um roubo. Porque o imposto procede daquilo que é um contrato social que ninguém assinou, em que tu próprio és obrigado a cumprir o pagamento de impostos. Sim, que para tu estares nunca- aqui no país tens que pagar aquilo, senão Certo, não podes estar. mas não é? nunca nenhum de nós assinou um contrato a dizer, ok, eu usufruo destes serviços, mas eu nunca assinei nada de um determinado contrato social que dizem que eu quero cumprir para pagar esses impostos para usufruir de determinados serviços. Isto de um ponto de vista apenas filosófico, porque se eu pagar esses impostos e, como o João disse, tiver uma retribuição em termos dos serviços hospitalares, escolares, é uma coisa. Agora, o que acontece na prática em Portugal é que eu sou completamente assaltado em termos fiscais, porque eu sou obrigado a pagar consoante um contrato que eu não assinei e depois nem sequer tenho retribuição daquilo que eu paguei em termos de impostos. Devias- Na saúde, na educação, na cultura e no desporto. Nada. Devias Nada. poder renunciar à República. Olha, Renunciava. meus senhores, eu não quero hospitais Fazias- públicos, eu as estradas ando a pé, que se foda, Exato. faço a minha O Principado vidinha. das Berlengas. Não quer cá nada dessa merda, mas também não paga. Exato. Fazias o Principado da Ilha da Harmona, uma coisa Era assim. inveja, Palácio era de- inveja, fazíamos Era. um... Agora reparem, nós somos tão bons com isto, não é? Que nós tivemos Macau durante não sei quanto tempo, assim que nós saímos aquilo floresceu. É. Foi os casinos. Já tinha casinos antes. Não era diferente. Macau é giro, porque há Os sempre... habitantes ganham, os habitantes recebem dinheiro da Câmara, não é? De Macau. Yeah. Não é? Porque vivem lá. Ao contrário, em vez de pagar impostos, Macau tem tanto dinheiro que em vez de pagarem impostos, recebem Mas nem isso não sabemos aproveitar. Não, mas é giro que zero. há sempre aquele- Somos tão bons nisto, não Há é? sempre aquele estigma que as colónias são sempre mais pobres do que o colonizador. No nosso caso é engraçado, porque Macau é mais desenvolvido que nós em termos de IDH, tem mais riqueza per capita. É curioso nesse aspecto. Por Verdade. acaso é uma curiosidade interessante.
Sim, ao menos antes de darmos, E há outra coisa. novamente não, mas de entregarmos Macau, ao menos, chupávamos ali um bocadinho do jogo. E há outra coisa. Que China é complicado. E há outra coisa, venderam-nos um sonho de que nós estudávamos E podíamos ser o que e quiséssemos. depois podíamos ser o que quiséssemos e ganhávamos bem. O problema é que com este tipo de políticas económicas o que tem acontecido é que, ok, nós temos escola, boa escola, a bom preço ou barata. Milton, deixa-me só parar Deixa-me só acabar. E agora, eu tenho um canudo e não faço nada com esse canudo, vou receber 820 euros. Mas ninguém te disse, olha, repete a frase que disseste, desculpa. Venderam-me um sonho, Não, quem te vendeu o sonho foram os teus pais. verdade? E sabes o que é que é isso? Não, desculpa, é mentira. Mas Olha que Força. quando eu digo os teus, estou a falar no geral. E isso é que é grave, que é o Partido Socialista, de há muitos anos atrás, conseguiu que todos os nossos pais metessem Essa o merda. Socialista e o Social-Democrata, e o PSD ok, também. melhor para os dois. Mas os partidos grandes em Portugal conseguiram meter na cabeça de todos os nossos pais, avós eu não sei porque não me lembro, mas sei que os meus pais, que a minha mãe não se calava com isso, que era: vai estudar para teres um emprego. E devias ter estudado. E eu estudei, agora não faço nada daquilo que estudei, ainda bem que desisti, mas isso já são outros 500. Não estou a dizer que para as pessoas desistirem, o que eu estou a dizer é: hoje em dia tu não é garantido. curso não te dá Não te garante absolutamente nada. Não, e há nada. uma Há clínica hipervalorização. social, um médico, advogado, tens Certo, que o fazer, certo, senão não sim. consegues. Certo. Mas 80% do mercado mas de repara trabalho, que não. quem Mas continua a ser a só bandeira para da acabar esquerda. aqui, só para acabar aqui, Desculpa. para quem meteu isto na cabeça de todos os portugueses e da geração a seguir à nossa, não é, que é anterior à nossa, que é dos nossos pais, foram estes partidos grandes, porque na verdade agora as pessoas e os putos de hoje em dia já perceberam que se quiserem não estudar não há problema. Há uma Ok? sobrevalorização dos cursos académicos e, entretanto, até inventaram cursos Porque para já tudo e mais se- uma porque merda. já Estudos se percebeu- africanos, já o que é se isto? percebeu que não é Estudos obrigatório, africanos, qual é porque a há outras profissão? formas. Estudos gerais. Há estudos Isto é- gerais, que é exato, a cultura para ir ao quem quer ser milionário, depois estudos gerais, que é para ganhar aquilo. Pá, Agora vamos ver uma coisa. Parece que a Mariana não diz, a Mariana Mortágua não diz isso, não diz que temos que investir em educação. Para que é que serve investir em educação? Se a seguir chegamos ao mercado de trabalho e não temos o salário que eu acho que o pessoal mas quer estudar. Eles, o vulga esquerda fez um investimento brutal em universidades e permitiu Certo. que nós... E não era melhor investir no nosso ordenado? Agora, a questão é, fazem um investimento para ter mão de obra qualificada e depois fazem um desinvestimento que não há salários altos em Portugal. só E isto quero é dizer- estúpido, estamos a mas formar gente a mandá-los para fora e não temos um país que dê os Engraçado, salários mas altos que esta eu malta queria só merece. dar uma nota, é que não foi bem a esquerda que investiu, porque estamos a esquecer que Portugal está com o rabo virado para Bruxelas há 40 anos, porque nós somos o país da Europa com mais autoestrada ou quilómetros de autoestrada, por exemplo, por quilómetro quadrado, porque o fundo de coesão que nós recebíamos durante décadas e décadas era brutal, e o fundo de coesão só pode ser utilizado em comunicações como estrada, etc., e no ambiente. Portanto, nem foi bem a esquerda, foi a submissão que a esquerda institucional, socialista ou social-democrata, porque a Não, mas calma, social-democracia é estamos a uma falar de ideologia de ensino. esquerda, sempre esteve em conluio com esta vontade e submissão perante isso. Portanto, nem foi tanto a esquerda a criar riqueza em Portugal, foi o impulso económico que a União Europeia nos deu. Essa é que é a Os realidade. incentivos não estão no lugar certo. Não está no lugar certo. Essa é que é a grande É isso, realidade. voltamos à mesma. Se eu sou beneficiado e recebo mais fundos quanto menos rendimento per capita existir, Epá, há uma coisa estranha nos fundos europeus e se eu estiver errado, corrijam-me. Eu tenho a ideia que vêm fundos que vêm para coisas muito específicas. Um fundo só para um jardim. Imaginemos agora que eu te dava 1000 euros e dizia: olha, com estes 1000 euros só podes fazer beneficiação Não. da tua sobrancelha esquerda. Vamos pegar no e tu clássico. de repente tens um dedo do pé todo podre e não sei o que é que querias gastar os 1000 euros no pé, mas tem que ser na sobrancelha. Sim. E de repente vem dinheiro para jardins e andam os presidentes das câmaras e conseguimos construir um jardim no meio de. Que é o que está a tirarmos a acontecer. igreja e metemos um Isso, jardim. as autoestradas foi exatamente não, calma, isso. E depois agora? o jardim Não, tem desculpa. manutenção e Não estamos acaba a ver por isso ser- agora? Não é com autoestradas, mas estamos a ver com a energia limpa. As verdes e as agora, não é? ciclovias, As ciclovias Nós também. somos os reis das Ciclovias, energias verdes. ciclovias. Porquê que somos os reis das energias Medina verdes? aqui Porque no meu os coração. fundos são quase inesgotáveis em energias Não, verdes. eu também achei não que é porque... o aumento do preço do gás e dos combustíveis é por causa da guerra na Rússia, mas a gente importa o gás à Nigéria, que é um bocado longe. Um bocado. E não é só isso, Mas imagina. isso e há depois temos... o gás encarece a nível. Não, certo, mas explicar a questão inflacionária só por causa do gás e ser a principal razão era completamente mentira. Mas foi uma das grandes razões Foi, na mas não era a indústria principal. cerâmica, por Não exemplo. era. Não é uma principal. razão, é o pretexto
pretexto. Exatamente. Certo? Não é razão, é pretexto. Não é? Mas é verdade o que Diferente, dizes, mas- no sentido inflacionário, porque nós dependemos da distribuição e se a distribuição ficar mais cara, isso efetivamente vai As aumentar empresas, o preço. por exemplo, o caso de uma Mas não era a cerâmica. principal razão. A principal razão foi mesmo o excesso de impressão de nota por parte do BCE. Foi E não- antes. e não- Foi na mesma e não é altura, só, e para onde é que vai essa praticamente. Um bocadinho nota? antes, sim, esta Vamos guerra. lá, Mas, isso é mas para olha lá, no primeira caso, ordem. é muito querida a indústria cerâmica. Que as telhas e tijolos que são feitos a gás, as fábricas, a maior despesa que têm para pagar todos os meses é a despesa do gás. Certo. E aquilo aumentou 400% a dada altura. Precisamente, sim, Os sim. preços aumentavam semana a semana. Olha, os tijóis agora já custam o dobro na semana que vinha. Portanto, aquilo teve de facto um impacto Não, brutal. eu estou a dizer é que o que nos vendiam, porque isso efetivamente foi uma das razões. Desculpabilizavam-se com isto, Isto, para quando a esconder o verdadeira facto razão do aumento era a da moeda. questão do excesso de impressão de nota, mas isso nunca eles Calma, iriam dizer continua. porque dependiam daquilo. Mas continua. E essa nota ia para onde? Para o banco. Para onde? Não, a cena é. Bruxelas Não, imprimiu mais Ok, dinheiro. da impressão, ok. Certo? E agora, onde é que era gasto esse dinheiro? Ainda, Com os fundos. tecnicamente está a ser gasto agora com os fundos. Certo? E para onde é que os fundos. O que é que a Europa anunciou? Que esses fundos, a grande parte dos fundos iam para onde? Para as energias. Quê? Para as energias quê? renováveis. Então, se calhar, o pessoal do petróleo, etc., aproveitou isso como pretexto porque nós andamos a fazer dumping à energia. Nós estamos a produzir energia que é super cara. E vendes não é? abaixo do preço de custo. E vendes abaixo do preço de custo. Isto é que- dumping. Quer dizer, se vier uma empresa estrangeira fazer isso para a Europa, uma empresa dos Estados Unidos, é dumping. Yeah. Mas a Europa pode fazer isso em relação à energia. Percebes? É muito mais complexo. A China faz isso a toda a altura. A China faz isso várias vezes em vários mercados. Não só ui. a China então. Ferro. Não, e o pior é a hipocrisia no caso da China ainda é mais interessante, é que a China está na OMC, na Organização Mundial do Comércio, há 22 anos, desde 2001, e a Organização Mundial do Comércio sempre com aquela conversa, respeitamos os direitos económicos, livre concorrência, etc. Mas depois eu vejo a China a fazer dumping salarial de uma forma brutal, a violar completamente aquilo que são os direitos de concorrência e a liberdade de mercado. Ferro. Nem faz Ferro sentido. abaixo do preço de Sim, custo. sim, sim. Ferro abaixo do preço de E custo. se fosse só o Várias ferro? vezes. Muito bem. Muito bem.